Boa tarde, pessoal. Estamos hoje agora começando o nosso segundo dia do Congresso Multidisciplinar em Saúde, do CERTO. E é com um enorme prazer que nós recebemos todos vocês aqui hoje. E como a gente já tinha falado ontem, no nosso primeiro dia, nosso foco, certo, é em saúde. E pelo fato do Sistema Único de Saúde ser um sistema que, de certa forma, é exemplo para vários outros países, nós utilizamos os três princípios dele como os dias principais, como os temas dos dias aqui do nosso evento. E para hoje, nós utilizamos a equidade, certo? Que é o nosso tema que será abordado do nosso congresso hoje. A equidade ela é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde e ela tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. No âmbito do Sistema Nacional de Saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, onde oferece mais a quem precisa menos e a quem requer menos cuidados, busca-se este princípio. Reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Os exemplos práticos de equidade ocorrem frequentemente nos hospitais, especialmente naqueles nos quais se implantou a classificação de risco, onde a prioridade no atendimento ela é definida por critérios combinados de acordo com a ordem de chegada, urgência e a gravidade do caso. Por esse princípio, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que essa pessoa tenha chegado mais cedo no hospital, porque ele está visando garantir a vida daquela pessoa que está com um estado mais grave. E o princípio da equidade, ela também norteia as políticas de saúde, reconhecendo as necessidades de grupos específicos e atuando para reduzir os impactos dos determinados sociais da saúde, aos quais são submetidos. Nesse sentido, o Brasil, certo? No Brasil existem programas de saúde em acordo com a pluralidade da população, contemplando todos, desde o campo da floresta, os negros, os ciganos, as pessoas em situação de rua, idosos e pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Para isso, hoje, nós convidamos agora, né, para a abertura do nosso segundo dia, a nossa palestrante, Leana Medeiros. Ela está aqui conosco, deixa eu colocá-la na tela. Oi, Leana, boa tarde, Oi, tudo bom? boa tarde, tudo jóia. É um grande prazer tê-la conosco aqui, tá? Prazer meu. Pronto. O Silas, você está encarregado das funções agora. Eu acho que o microfone dele está desativado. Aí. Isso. Então, pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui nesse segundo dia de evento, né? Nos bastidores eu estava até brincando com os meninos que estava para comentar que ao mesmo tempo, né, que é o segundo dia, quando a gente para pensar, já está indo para metade do evento já, né? Então, sempre se aproximando do final de uma maneira até mais rápida. Eu vou fazer aqui as honras de apresentar a Ileana, né? Tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, tanto na minha experiência profissional, dentro e fora da faculdade. A Ileana, que é engenheira ambiental pela UniFTC, pós-graduando em ergonomia, consultora técnica da ADAPT, Consultoria. E a Ileana, que tem 10 anos, né, de experiência em engenharia da qualidade, né? Muito querida por nós, né, já é conhecida da casa, e agora eu vou passar a palavra para ela, né, para ela dar continuidade e falar um pouco, né, a respeito dos aspectos da ergonomia cognitiva, né, e a saúde do trabalhador, como isso pode, né, influenciar muito além da produtividade, né? Tá, antes eu só queria agradecer a vocês pelo convite.
É um tema bastante atual, especialmente depois agora dessa nova forma de viver, desse novo normal, em que a gente teve que se adaptar tanto ao trabalho remoto, ao trabalho home office, então isso criou uma grande demanda de trabalho mental, e a gente precisa falar sobre esse assunto, é importante para a gente se cuidar e para a gente cuidar também dos nossos trabalhadores, tá? Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Nós que agradecemos. Posso compartilhar? Pode sim. Posso. Vamos lá. Ok. Prontinho. Pode começar a sua apresentação. Certinho. Pronto. Então, gente, como eu disse, esse tema é bastante atual. É um tema que eu sei que a maior parte das pessoas que estão participando são aí da área de saúde, né? Então, é um tema bastante interessante para a gente saber, para a gente conhecer mais. Não é tão difundido, é mais específico, assim, para quem precisa realmente fazer uma análise ergonômica do trabalho, ou passa algum tipo de situação que surge a necessidade de falar de ergonomia cognitiva. E é bom difundir esse tipo de conhecimento, porque, como eu falei, a demanda de trabalho hoje, ela é mais mental. Vou falar um breve histórico aqui, porque a gente vai falar de ergonomia cognitiva, então a gente precisa entender um pouco o que é ergonomia e precisa entender um pouco também sobre cognição, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui o primeiro slide, falando um pouco sobre ergonomia, eu já entro nessa parte aí da cognição, que, na verdade, é a parte, assim, que me enche os olhos, né? Eu gosto muito, assim, dos tipos de ergonomia. O que eu gosto mais de mexer, de trabalhar, de estudar, é a ergonomia cognitiva. Então, a gente tem aí nesse slide uma imagenzinha que mostra alguém conseguindo fazer, pessoas ali trabalhando para tentar adequar um posto de trabalho ao trabalhador. E isso é, em resumo, a ergonomia, né? Antigamente o conceito era errado, era o trabalhador tinha que se adequar ao trabalho, ao posto de trabalho, às condições de trabalho. Hoje, o conceito ergonômico correto, né, é que o trabalho deve se adequar ao trabalhador. Para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? O tripé da ergonomia, o que eu coloquei para vocês no slide. O objetivo de adequar o trabalho ao trabalhador é proporcionar um desempenho eficiente, segurança e conforto. Tá? Então, tudo que existe na ergonomia seja ergonomia física, organizacional, psicossocial, cognitiva, para proporcionar um ambiente de trabalho que promova um desempenho eficiente, com conforto e com segurança para o trabalhador. E quando eu falo assim, trabalhador, eu não estou me referindo ao empregado apenas, né? Eu estou me referindo a quem desempenha uma tarefa. Então, é trabalhador, certo? Então, se você, por exemplo, é um empreendedor, se você tem um consultório, se você atende, se você realiza a tarefa, ou se você tem pessoas que fazem isso na sua empresa, então isso é para você e também para o trabalhador que trabalha com você, tá? Não é uma coisa que diz respeito ao empregador, que ele precisa cuidar dos funcionários. A gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, lida constantemente com necessidades de se adequar ergonomicamente, né? Na nossa cadeira, na nossa mesa, o jeito que dorme, tudo que a gente faz que emprega força, que é uma tarefa, a gente precisa pensar em ergonomia. Tá joia? Vamos lá. Então, eu trouxe aí um breve histórico. A gente sabe que, antigamente, o trabalho era mais manual, o trabalho era mais agrícola, né? E aí o trabalho foi evoluindo ao longo do tempo, passou ali pela Revolução Industrial, começou a mecanização do trabalho, aí já incluía homem, máquina. E nesse tempo, antes da Era da Informação, a gente tem uma coisa muito interessante. A visão, a preocupação com os riscos ergonômicos era praticamente com o risco ergonômico físico. Era o risco físico, né? Era a altura disso, era o esforço, a força que fazia, por conta do trabalho em si mesmo, que exigia muito mais, tinha muito mais uma demanda física do que mental. Mas ali na década de 70, com a era da informação, né? Que começou a trazer para a gente uma interface, homem, computador, celular, começou a trazer para a gente uma carga de informações muito grande. Então, a demanda, não vou dizer que saiu da demanda física, a física continua, ainda é importante ter o olhar para os riscos ergonômicos físicos da tarefa, né, do trabalhador.
mas se dividiu aí, ampliou, né, essa visão para a ergonomia do ponto de vista organizacional e do ponto de vista cognitivo e psicossocial. Apesar de estar dividido geralmente assim, quando a gente vai ler algum conteúdo sobre ergonomia, a gente vai ver assim, ergonomia pode ser física, organizacional ou cognitiva e psicossocial. Mas nós, na palestra de hoje, e na vida prática também, a gente não faz tudo junto, não coloca tudo no mesmo pacote, cognitivo e psicossocial, tá? Cognitivo é tratado riscos cognitivos, e tem lá os riscos, né, os fatores de risco psicossociais, que são diferentes, tá certo? Só para a gente não misturar. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a dimensão cognitiva da ergonomia. Então, com esse evoluir do trabalho, a ergonomia também teve que evoluir, né? O olhar para os riscos aos quais o trabalhador está exposto teve que mudar também. Por isso aí, esse surgimento, digamos assim, da ergonomia cognitiva e psicossocial. Tá certo? Então, a partir de agora, olha, desde quando já começou a era da informação, e a partir de agora que a gente está numa transição, digamos assim, para a era da inteligência artificial, a carga de trabalho mental vai ser cada dia maior. Então, os riscos ergonômicos voltados para o cognitivo e para o psicossocial também já estão sendo e vão ser ainda maiores. Então, é muito importante, vocês que são da área da saúde, pessoal de engenharia, enfim, todo mundo que trabalha com o trabalhador, né, que tem a ver com a saúde do trabalhador, precisa entender desse tipo de ergonomia, esses tipos de riscos, e poder atender aí a necessidade, prevenir esses riscos, certo? Então, como eu disse, a gente tem a ergonomia física, organizacional, e a psicossocial e cognitiva, mas que são duas coisas diferentes. Vamos lá. Só para diferenciar um pouquinho para vocês, quando a gente fala do fator ou dimensão psicossocial, a gente está falando mais de relações. Tanto das relações do trabalhador com as questões intrínsecas dele, os valores, as crenças dele, quanto do relacionamento, da relação dele com o que está ao entorno dele, em volta dele, né? Com o chefe, com os colegas. Então, psicossocial diz respeito a relacionamento, relação. Não é o que nós vamos tratar hoje. Aí eu botei mais embaixo. Fator ou dimensão do cognitivo. Cognitivo diz respeito ao que o trabalhador recebe. Já já vocês vão entender o que eu estou falando, né? A pessoa, não o trabalhador apenas, qualquer pessoa, todos nós, a gente se relaciona com o meio à nossa volta a partir dos nossos órgãos do sentido, tá? Então a gente olha, a gente vê, a gente toca, a gente sente o cheiro, o sabor, e a gente vai convivendo e se relacionando com o meio ambiente, com as pessoas, a partir desses estímulos sensoriais. Então, quando a gente fala de cognição, a gente está falando que começa com isso, tá? Essa nossa convivência com o meio é o que a gente recebe, são os inputs digitais, eletrônicos, enfim. Então, cognitivo, a gente já vai entrar no assunto aqui, diz respeito ao que o trabalhador recebe de dados, de informações, como ele processa isso e como ele devolve isso para o sistema, né, onde ele está ali inserido, de que forma ele dá uma resposta depois de processar essas informações. Gente, se eu estiver falando muito rápido, meninos, me deem uma ajudinha aí, viu? Vamos lá. Então, o fator de risco psicossocial está mais ligado a conflitos no trabalho, hierárquicos, ou até conflitos pessoais mesmo, internos. Já os cognitivos, alta demanda mental, como eu disse a vocês, por conta do nível de informações e da interface homem-máquina, né? Típico aí da era da informação e da tecnologia, e múltiplas tarefas. Como vocês sabem, as empresas nem chamam mais os trabalhadores de funcionários, elas tratam como colaboradores. Por quê? Porque, inclusive, é uma habilidade requerida das empresas hoje que as pessoas não façam apenas uma função. Portanto, ele não é um funcionário, ele é um colaborador, ele tem que ter diversas habilidades, ele tem que ser multitarefa, então ele está ali para colaborar com a empresa naquilo que a empresa precisa. Então, é importante que o colaborador seja multitarefa. Porém, isso gera também uma carga maior de trabalho mental, e isso deve ser avaliado. Tem riscos cognitivos aí envolvidos nessa situação, tá? Então, já falei um pouco da ergonomia, eu vou trazer para vocês agora um pouco sobre cognição,
aspectos cognitivos, para a gente entender exatamente o que é a cognição, e aí conseguir atrelar ergonomia com cognição e entender como é que faz isso na prática, a que isso está relacionado, certo? Então, a cognição é um processo de aquisição de conhecimento. É tudo que acontece para que exista o processo de construção de um conhecimento. Então, tudo que a gente sabe, que a gente conhece, né, todos os conceitos que a gente tem, todas as associações que a gente faz por um conhecimento anterior que a gente já tinha, tudo isso é um processo cognitivo. Então, são conjuntos de habilidades mentais para a obtenção do conhecimento. Como é que isso acontece na prática? Dá uma olhada no horário aqui. Deixa eu pular esse slide. Só uma coisa importante sobre esse slide é que a ergonomia também está associada a essa interface, como eu disse, homem-máquina, tá? Tudo ali com relação à percepção, memória, a gente vai ver outros fatores cognitivos também, mas é voltado aí para tudo aconteça para a tomada de decisão, para que o trabalhador, a pessoa, possa tomar decisões. Ela passa por um processo complexo aí cognitivo. E não são aspectos tangíveis. Por isso que a ergonomia física é assim um pouco diferente da ergonomia cognitiva, porque na física a gente enxerga, a gente mensura, a gente vê, a gente toca, e na ergonomia cognitiva são aspectos aí não tangíveis, né? E não há desassociação homem-mente. O que é isso? Toda resposta mecânica, se eu pego, se eu puxo, se eu empurro, se eu sento, se eu levanto, se eu alcanço, toda resposta mecânica ela é fruto de um processo mental. Então, a gente antigamente falava muito assim, fulano faz um trabalho braçal, o outro fulano lá faz um trabalho mental, como se quem fizesse o trabalho braçal não fizesse um trabalho mental. Né? Na verdade, toda resposta mecânica é uma resposta a um processo mental. Então, o trabalhador que está ali na linha de produção, que tem um trabalho dito braçal, ele também passa por um processo mental, tem carga de trabalho mental e também deve ser considerado e avaliados esses riscos. Tá joia? E vamos lá, alguns aspectos cognitivos, coloquei aqui os mais importantes do ponto de vista aí ergonômico, que são a atenção. Vocês sabem que tem trabalhos que exigem muita atenção, principalmente aí na área de saúde, né? Se você vai cuidar de uma pessoa, vai tratar um paciente, é necessário ter muita atenção. Atenção na hora de ouvi-lo, atenção na hora de dar um diagnóstico, na hora de analisar um exame, na hora de tratar aquele paciente, de prevenir, de medicar, tem que ter muita atenção. Na indústria, em outras áreas também do trabalho, tem muitas tarefas. Na ergonomia a gente trata assim, tarefa. A tarefa tem várias atividades. Então, a atividade é tudo aquilo que a gente faz para realizar uma tarefa. Tá? Então, quando eu falar tarefa, entenda que é aquilo que aquele colaborador realiza no seu dia a dia. Então, tem tarefas que exigem um nível de atenção muito grande. Tarefas que exigem precisão, tarefas que são de alto risco. Memória é um aspecto cognitivo assim maravilhoso da gente estudar, da gente conhecer. Falando em conhecer, vou abrir um parêntese aqui. Você que está nessa palestra aqui assistindo, não pense, será que realmente esse tema tem a ver com o que eu faço? Falar de cognição, de processos cognitivos, remete a autoconhecimento. E autoconhecimento é um caminho que todo mundo tem que trilhar. Né? Quando a gente se autoconhece, a gente consegue ter uma vida com muito mais qualidade. Então, falar de processos cognitivos, a gente está falando de processos mentais, de coisas que dizem respeito a mim, a você, a qualquer pessoa. Então, é muito importante que você entenda sobre memória, sobre percepção, estresse, atenção, para você entender como lidar com tudo isso e também garantir a sua saúde, né? A gente fala assim, que a empresa é responsável por fornecer um ambiente de trabalho saudável para o colaborador. Mas nós enquanto pessoas, precisamos ter também essa preocupação de cuidar da nossa saúde. Então, é muito importante a gente conhecer, tá? Então, memória tem outras divisões, mas eu vou generalizar aqui em 2 grupos, memória a longo prazo e memória a curto prazo, estresse, vigilância, tédio, monotonia, tudo isso são aspectos cognitivos relacionados aí ao trabalho. E eu trouxe para vocês também um modelo cognitivo, uma base de modelo cognitivo, que é assim um ciclo que todo mundo passa por esse ciclo, todo mundo vive esse ciclo, tá? Que é o seguinte: pensamentos ativam emoções,
tá? Então, você pensa, aquilo que você pensou vai ativar suas emoções. Aquelas emoções que foram geradas dentro de você vão produzir o seu comportamento. Aquele comportamento que você teve vai reforçar os seus pensamentos. E, novamente, os seus pensamentos vão produzir mais emoções, que vão gerar novos comportamentos, que vão moldar o seu pensamento novamente. É um ciclo. E aí eu trago para vocês uma coisa importante. Primeiro, a nuvenzinha verdinha ali, o primeiro item desse ciclo, que é pensamentos ativam emoções. Vou falar rapidamente aqui sobre emoções. Geralmente a gente fala assim, preciso controlar as minhas emoções. Na verdade, a gente não controla as emoções, a gente controla os sentimentos. Como é que isso se dá? Eu tive uma raiva, eu senti qualquer tipo de emoção, tristeza, alegria, né? Aquelas chamadas emoções raízes, elas são um mecanismo de defesa. Isso precisa existir, nós precisamos dessas emoções, são um mecanismo de sobrevivência, né? Isso precisa existir, é natural, a emoção vem. O que a gente controla, então? A gente controla o sentimento, ou seja, o que é que eu vou fazer com essa emoção? Sentir raiva por uma situação que aconteceu. Foi automático, a raiva veio. O que é que eu vou fazer com essa raiva? Como é que eu vou canalizar esse sentimento de uma forma positiva? Então, eu controlo os sentimentos, eu não controlo as emoções. Então, é necessário que a gente conheça as emoções, conheça ali os gatilhos que disparam aquelas emoções e aprenda a moldar ali o nosso comportamento através desse controle dos sentimentos, tá? E aí a gente vai conseguir fazer esse ciclo ser positivo, tá? Por que isso aí é modelo cognitivo? Porque está relacionado com processos mentais. Eu já vou explicar mais detalhadamente para vocês como é que isso acontece. Vamos lá no próximo slide. Bom, o que é cognição? Antes de falar exatamente o que é cognição, eu queria fazer uma pergunta para você que está assistindo aí a palestra. Não vale pescar no Google, hein? Não pode olhar na internet. Seja sincero. Onde você estava no dia 1º de maio de 1994? Vou dar 5 segundos para você pensar. Onde você estava? Se foi no lugar, sua casa, no trabalho? Você lembra a roupa que você estava? Você lembra em que cômodo da casa você estava? Com quem você estava? No dia 1º de maio de 1994? Nesse dia, 1º de maio de 1994, quando você lembra aí, eu vou te dar uma dica. Tocou uma música assim, a famosa música, né? Do Plantão da Globo. Tan, 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 tan. Lembra dessa música? Gente, onde a gente estivesse na casa, que a gente ouvisse essa música, estivesse na rua, ouvisse na casa do vizinho, a gente corria ali para a sala, né? Que era onde ficava a televisão. E aí, a gente já sabia que aquela música era um anúncio de uma tragédia, geralmente, né? Notícia boa geralmente não ia para o plantão, mas as tragédias iam. Nesse dia, 1º de maio de 1994, foi o dia que foi anunciada a morte de Ayrton Senna. Gente, eu coloquei 1994, mas eu nem sei se vocês eram nascidos nessa data, né? Eu já era bem crescidinha, acho que eu já tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Mas essa pergunta aí é só para quem realmente quem é mais velhinho, né? Os mais novinhos não vão saber. Mas por que eu lembro? Eu lembro, não sei qual foi a resposta de vocês aí, mas eu lembro onde eu estava, o cômodo da casa que eu estava e com quem eu estava. A roupa eu não lembro exatamente. Mas por que eu lembro? Aí vem uma segunda pergunta aqui para os mais novinhos. Onde vocês estavam no dia 25 de janeiro de 2019? Sem pescar. Esse foi o dia que foi anunciada aquela tragédia lá em Brumadinho. E eu acho que todo mundo lembra aonde estava. Você se lembra se estava no trabalho, se estava em casa, estava na casa do vizinho, na casa da avó? Onde você estava? Na faculdade? Quando você ouviu a notícia da tragédia lá em Brumadinho? Por que eu fiz essas perguntas? Vamos lá, a explicação desse infográficozinho, que eu explico para vocês qual é a relação com essa pergunta, tá? Com essas duas perguntas. A gente recebe, por meio, como eu falei, do nosso relacionamento com o meio ambiente, com o meio que nos rodeia, né? Meio ambiente que eu digo meio físico e pessoas também. A gente recebe muitos dados através aí são estímulos sensoriais, né? A gente vê, ouve, conversa, sente, toca. Esses dados, quando vêm aqui para o nosso cérebro, eles vão virar informações.
Mas antes dele virar uma informação e ser armazenado, ele passa por um processozinho interessante, que é por causa disso que eu fiz essas perguntas, tá? Que ele vai para a memória de longo prazo ou ele vai para a memória de curto prazo? Esses dados aí, essa informação, vai ficar armazenada por muito tempo ou por pouco tempo? Geralmente, quando envolve emoção, quando uma coisa acontece com a gente que envolve emoções, isso vai ser armazenado na memória de longo prazo. Por quê? Porque toda vez que a gente recebe um dado do meio externo, e isso é um processo cognitivo, tá? A gente recebe esse dado e a gente precisa dar uma relevância, uma importância para ele, e isso vai definir onde ele vai ficar armazenado. Ou por pouco tempo, ou por muito tempo, certo? Então, quando eu perguntei a vocês onde vocês estavam nessas datas, por que que se eu perguntar um dia qualquer aí, de qualquer ano, vocês provavelmente não vão fazer a menor ideia do que aconteceu nesse dia, e esses dias vocês se lembraram, né? Onde vocês estavam, o que estavam fazendo. Porque aquele evento aconteceu envolvendo emoção, né? O pessoal ficou triste, sentiu a dor daquele pessoal que estava sofrendo ali em Brumadinho, quem gostava da Ayrton Senna sofreu bastante com a morte dele, então envolveu emoção e aquilo ali ficou na memória de longa duração. Então, antes de daquele dado virar informação, ele passa por um processamento, e aí você dá uma importância, uma relevância para aquele dado, e isso vai definir o quanto tempo aquilo vai ficar armazenado na sua memória. Memória que é um aspecto cognitivo, é um dos fatores cognitivos, um dos mais importantes, inclusive, nos processos cognitivos e para a ergonomia, né? Para o estudo da ergonomia e dos fatores de risco ergonômicos, tá? Então, cuidado também, abrindo um parêntese aqui, uma dica, né? Cuidado com a relevância e com a importância que você dá para os eventos. Às vezes, a gente dá muita relevância e muita importância para coisas que não mereciam tanta importância assim. E isso fica armazenado e a gente carrega aquilo por muito tempo na memória, né? E a gente poderia ter, como o pessoal diz, né? Escrito na areia, né? Quando a água vem, leva. Ficava ali algum tempinho na memória de curto prazo, mas depois ia embora. Então, se a gente dá muita relevância, se a gente envolve muito sentimento, muita emoção, aquilo fica por mais tempo. Então, esses dados passam por esse processamento e viram uma informação. E essa informação, associada com as experiências que você vai ter, associados com as informações que você já tinha anteriormente na sua vida, vai virar conhecimento. Não sei se vocês lembram que a gente falou no slide anterior que os processos cognitivos estão relacionados com conhecimento, com a construção do conhecimento, né, com a formação do conhecimento. Então, esse aí, bem resumidamente, né, é o processo de aquisição dos dados, quando a gente recebe aqueles dados do meio externo, até o momento em que aquilo ali vira um conhecimento, e a gente guarda ali por um tempo ou por todo o tempo da vida. Tá joia? Vamos lá falar um pouquinho, então, de outros aspectos cognitivos. Falando ainda sobre a memória, né, a memória de curta duração dura em torno de 5 a 30 segundos, tá? E aí pode ser perdida, tanto porque o tempo passou, ou pela sobrecarga mesmo de informação mental. E a de longa duração retém essa informação por anos, né? Tem caráter associativo, como eu disse, a gente vê uma coisa, a gente ouve uma coisa, a gente associa com conhecimentos que a gente já tinha anteriormente e fixa essa informação. E o esquecimento, já que a gente está falando da memória, né? O esquecimento é a incapacidade que a gente tem de recuperar aquelas informações que estão lá na nossa memória armazenadas, tá? Por que isso acontece? Eu trouxe 2 exemplos aqui básicos. Por questões de doença, né? Doenças degenerativas que, de alguma forma, afetam esse processo cognitivo aí de armazenamento de informações ou de recuperação de informações. E também acontece, por exemplo, porque você tem um outro estímulo ao mesmo tempo em que teve aquela informação, então você não conseguiu armazenar. Por exemplo, um ruído. Alguém falou uma coisa muito importante, eu tenho consciência que aquilo é importante para mim, que eu preciso armazenar aquela informação na memória. Mas no momento em que eu recebo esse dado, eu também ouvi um ruído, e aquilo ali eu dividi minha atenção, e eu não consegui armazenar aquele dado que era importante para mim. Quando eu preciso recuperar ele, então, eu não sei mais, eu esqueci. Eu não consigo mais recuperar aquele dado por causa da interferência ali de um outro sinal. Eu recebi 2 sinais ao mesmo tempo.
Tá certo, gente? Tá entendido aí? Trouxe uma tabelinha bem simplificada aqui, né, para a gente ver a diferença da memória de curta e de longa duração. A de curta duração, a capacidade de armazenamento dela é de 7 a mais ou menos 2 itens, né? E a de longa duração tem uma grande capacidade de armazenamento, muito grande. O tempo de retenção da memória de curta é de 5 a 30 segundos, já a de longa, muitos anos. A forma de codificação geralmente é fonética na de curta, né, o que a gente fala, o que a gente ouve, e a de longa duração geralmente é semântica, ou seja, envolve significado, envolve compreensão para poder ficar armazenado na memória de longa duração. E a perda de informação na memória de curta duração ocorre geralmente por questões de vários sinais, né? Vem outros sinais, aqueles ali anteriores são perdidos. E a memória de longa duração diz respeito à dificuldade de relembrar, de ir lá resgatar, né? Consultar aquela informação que estava armazenada. Eu trouxe aqui para vocês uma listinha básica, só trouxe mesmo para a gente dar uma olhada em testes cognitivos, né? Se você quiser testar como é que anda aí seus processos cognitivos, tem uma série de testes que a gente pode fazer inclusive na internet, se você tiver curiosidade, você consegue ter acesso a vários também. Tem testes para memória do trabalho, memória de trabalho geralmente é memória a longo prazo. Memória de curto prazo, denominação, memória visual, enfim, memória contextual, atenção dividida, uma série de testes que dão aí um parecer, né, para a gente avaliar como é que estão os nossos processos cognitivos, estão em dias. E aí eu trouxe para vocês um testinho cognitivo, facinho. Tentem falar aí todos esses nomes, mas não os nomes que estão escritos. Vocês vão tentar falar os nomes das cores. Eu vou dar aí 10 segundinhos para vocês fazerem esse teste, tá? Por exemplo, esse primeiro nome que aparece aí, está escrito a palavra amarelo, mas o nome que eu tenho que falar é verde. Então, falem os nomes das cores e não as palavras que estão escritas. Tentem falar aí para vocês já fazerem essa avaliação aí cognitiva. Façam mesmo, hein? Estou dando um tempinho aí para vocês fazerem. E aí, conseguiram? Eu fiz ele hoje pela manhã, para testar realmente se estava certinho, e eu tive dificuldades, né? Estou precisando me cuidar. Vamos lá ao próximo slide. Gente, eu queria também falar de um aspecto importante, que é a percepção. Esse é um fator cognitivo, um aspecto cognitivo muito importante. E eu quero diferenciar para vocês percepção e sensação. São duas coisas diferentes. Tá? A sensação diz respeito, gente, é um processo biológico, de captação de energia do ambiente. Então, eu captei ali, eu tive uma sensação de calor, de pressão, de frio, a luz, eu percebi, né, absorvi essa energia. É um processo biológico, eu senti, foi uma sensação. Não sentir de sentimento, né? Sentir de sensação. Já a percepção, ela é resultado do processo do estímulo sensorial. Então, eu vi, ouvi, senti. Vem lá o estímulo sensorial do meio externo, ele é processado, e aí eu vou dar um significado e vou perceber. Por exemplo, eu posso ter o mesmo estímulo sensorial, a mesma sensação, para várias pessoas, porém, essas várias pessoas terem percepções diferentes, tá? Então, a percepção envolve significado, tem um processamento cognitivo aí que envolve significado, que ela vai converter essas informações, essa sensação, né, em informação, em julgamentos, em relações, etc. Então, sensação, processo biológico, percepção, processo cognitivo, que envolve significado, relevância, envolve processamento cognitivo, tá? Eu botei até um exemplo aí de uma pessoa analfabeta, quando ela tá, antes dela aprender, ela olha para as letras e vê traços. Não tem significado para ela. Mas a partir do momento que ela já fez o processo de conhecer, ela foi alfabetizada, ela já tem conhecimento, quando ela olha para os mesmos traços, tem um significado para ela. Ela consegue entender que é uma palavra, ela sabe o que aquela palavra significa,
ela associa aquela palavra a uma imagem, certo? Isso é percepção, ok? E a ergonomia cognitiva, agora a gente encerrou um segundo bloco, tá? A gente falou um pouquinho dos conceitos, falou um pouquinho sobre a cognição, e agora a gente vai entrar na prática, na ergonomia cognitiva. O que é que a ergonomia faz? Falei lá, acho que no primeiro slide. Ela garante desempenho eficiente, conforto e segurança. Não esqueçam disso. Falou em ergonomia, a gente está falando de uma ciência que promove ali, de alguma forma, para o trabalhador, né, que o ambiente de trabalho promova para o trabalhador desempenho eficiente, que ele consiga ter um desempenho eficiente com conforto e com segurança. Então, quando a gente fala de ergonomia cognitiva, precisa ter uma mudança de modelo mental. Que mudança de modelo mental é essa? Aquela velha frase que a gente diz, errar é humano. Na ergonomia cognitiva, a frase-chave é acertar é humano. Então, o ambiente de trabalho, as ferramentas, os sistemas, tudo deve contribuir para o acerto. Eu preciso realizar aquela tarefa de uma forma correta. Eu preciso acertar. Tá? Então, a gente não considera o erro. A gente faz tudo para promover o acerto. Isso aqui eu vou falar daqui para frente algumas vezes, aí nos próximos slides, tá certo? A ergonomia cognitiva está relacionada com o acerto, com fazer da forma correta, ok? E o que é necessário? Fiz uma perguntinha embaixo. O que é necessário, então, para que o trabalhador, a pessoa que está desempenhando, né, aquela tarefa, acerte? É isso que a gente vai ver agora, tá certo? Isso aí, gente, que eu vou falar de agora em diante, não é uma coisa, uma ferramenta, uma planilha ou um documento que você vai usar em alguma coisa específica. O que a gente vai falar de agora em diante é um raciocínio. Então, você vai incluir esse raciocínio na sua forma de avaliar qualquer coisa, qualquer tarefa. Então, você vai incluir isso como um raciocínio e vai poder usar também um fluxograma, outra ferramenta que eu vou mostrar aqui, como uma ferramenta para você avaliar os seus trabalhadores, para você se autoavaliar, mas, em suma, é um raciocínio, ok? Você leva isso para a sua vida, para você avaliar as tarefas do dia a dia. Como a gente vai falar de erro, eu sei que a maior parte das pessoas aqui é da área de saúde, eu trouxe aqui alguns dados relativos a erro humano no trabalho, da área de saúde. Eu fiz algumas pesquisas e vi que esses dados aí que eu trouxe dessa reportagem é de setembro de 2019, do ano passado, final do ano passado. A Organização Mundial de Saúde, ela divulgou esse dado e mostra que 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Algum tipo de erro médico, tá? Eu coloquei os erros médicos abrangem diagnósticos errados, medicamentos errados, radiações, terapias, ferramentas, qualquer coisa que seja para prevenir ou para tratar um paciente, e acontece nesse processo aí um erro médico, como, por exemplo, uma amputação de um membro, né, indicar que era para amputar um membro e amputar outro. Por que será que isso acontece, gente? Um erro desse, né? Dar uma medicação errada, por que será que isso acontece? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Aí eu trouxe também um detalhamento maior dos tipos de erro mais comuns, né? Erros de diagnóstico, atraso no diagnóstico, uma falha para empregar um exame indicado, né? Passar um exame desnecessário, um exame errado, uso de exames ou terapias obsoletas, falha ao agir frente ao resultado de um exame, né? Na interpretação de um exame, ou na tomada de decisão a partir daquela interpretação do exame. Erros também de tratamento, né? Durante o ato cirúrgico, durante exames, erro ao administrar um tratamento ou um medicamento. Enfim, tem uma série de erros aí de diagnóstico, de tratamento, de prevenção e outros, de comunicação, de equipamentos, de sistemas, né? São erros médicos aí, os erros na área de saúde, né? Os mais comuns. Geralmente, por que o erro acontece, né? Nas pesquisas aí que envolveram esses dados da Organização Mundial de Saúde, mostraram o seguinte: tem fatores ambientais, tem fatores fisiológicos e tem fatores psicológicos. Barulho, agitação, calor, estímulos visuais, né? São do ambiente. Fadiga, sono, uso de drogas, sobrecarga de trabalho, doenças, são fatores aí fisiológicos que induzem ao erro, promovem, né? Facilitam o erro.
E psicológicos, tédio, frustração, ansiedade, estresse. Não sei se vocês viram, mas nesses fatores psicológicos a gente vê ali fatores da dimensão cognitiva. E eu trouxe um gráficozinho que mostra aí a categoria de fatores que contribuíram para os diagnósticos, tá? Errados. Então, a gente tem ali, desculpa, a gente tem ali 46% de erros relacionados a sistema e a fatores cognitivos. Ou seja, essa interação homem-máquina envolve fatores cognitivos, envolve também fatores aí relacionados ao sistema, que é a ferramenta. 46% dos erros de diagnóstico. Erros sem falhas, 7%. Erros relacionados somente ao sistema, 19%. E exclusivamente cognitivos, né, relacionados a fatores cognitivos, 28%. Então, vejam que os processos cognitivos na área de saúde estão muito associados aí, né, a questões de erros. E como eu disse, a ergonomia vem para mudar isso, a ergonomia cognitiva, e para fazer com que aquele ambiente, aquele posto de trabalho, aquelas ferramentas, tudo que envolve o ambiente de trabalho, induzam ao acerto, promovam o acerto, certo? Espero que vocês estejam entendendo aí a minha linha de raciocínio. E aí eu trouxe para vocês, gente, um diamante de 6 faces, que é um material do Dr. Hudson Couto, que ele é médico, especialista em medicina do trabalho, ergonomista, um grande ergonomista, autor do livro Ergonomia 4.0, que inclusive é o livro mais recente dele, mas ele tem vários livros sobre medicina do trabalho e ergonomia. É um autor fantástico. E ele trouxe aí o diamante de 6 faces, que diz o seguinte: esses são os 6 componentes fundamentais para a confiabilidade humana no trabalho. Ou seja, para que o trabalhador acerte, ele precisa de quê? O que é que promove o acerto? Já que a ergonomia cognitiva é para fazer o ambiente de trabalho promover o acerto. Ele precisa primeiro de qualificação. Ele tem que ser qualificado para fazer aquela tarefa. Então, quando a gente falou do processo de conhecimento, vocês lembram? Qualificação está relacionada com esse processo de construção de conhecimento. Portanto, tem tudo a ver com os processos cognitivos. Comunicação, que o trabalhador recebe. Né? Ele recebe dados, recebe informações. A comunicação precisa ser boa. O ambiente de trabalho tem que ter uma comunicação efetiva. Ele precisa saber se comunicar, ouvir, falar corretamente, né? Ter uma boa comunicação, entender o que está sendo dito, falar de forma que as pessoas entendam o que ele está falando. Terceiro componente fundamental para a confiabilidade do trabalho humano: motivação correta. Por que eu estou realizando essa tarefa dessa forma? Qual é a minha motivação? Eu estou cometendo um erro, eu estou acertando. O que é que está me motivando a agir daquela maneira? Mais um fator: bloqueio de deslizes. O que é bloqueio de deslizes? Vocês já tentaram fazer alguma coisa lá no computador e aí faz pam, dá aquele sinalzinho, né, sonoro, e uma janelinha aparece para você dizendo: você não pode fazer tal coisa. Aí você fecha a janelinha e tenta de novo. Pam, sinalzinho de novo: você não pode por tal motivo, né? E tem gente que fica ali pam, 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 tentando, mas aquele sistema, aquele site, aquele aplicativo tem um bloqueio de deslizes. Ele não permite você fazer algo errado. Então, ele te bloqueia. Esse é só um dos muitos exemplos de bloqueio de deslizes. A ergonomia. O que é ergonomia? Adaptar o trabalho ao trabalhador, promovendo desempenho eficiente, conforto e segurança. Então, a ergonomia é um desses componentes fundamentais para a confiabilidade do trabalho humano. E a aptidão. Gente, a aptidão não é a capacitação, a qualificação, tá? Por exemplo, você pode ter um colaborador, ou você pode ser qualificado para uma determinada tarefa, mas naquele dia, naquele momento, naquele mês, naquele ano, você não está apto para realizar aquela tarefa. Por algum problema, alguma doença, por alguma questão física ou mental, você pode não estar apto. Então, ele tem que ter qualificação, comunicação, motivação correta, bloqueio de deslizes, a ergonomia e a aptidão. Então, o Dr. Hudson Couto traz
esse diamante para a gente da confiabilidade do trabalho humano. E agora a gente vai ver o hexágono que também é do Dr. Hudson Couto, das causas do erro humano. O que é que causa erro? Então a gente vai ver que é praticamente o inverso do diamante de 6 faces. Tá? O comportamento adequado do trabalhador, inadequado do trabalhador, é uma consequência de um ou mais desses fatores que a gente vai ver aqui no hexágono. Informação. Se tiver erro de informação, o trabalhador pode errar. Se tiver uma motivação incorreta, por exemplo, uma disputa, a pessoa quer prejudicar a empresa de repente, ou ela está revoltada, ela está disputando com um colega para ver quem faz melhor e acaba fazendo de um jeito errado, para ver quem termina primeiro, enfim. Você pode ter uma motivação incorreta para realizar a tarefa daquela maneira. Condição ergonômica. Se a condição ergonômica não for favorável, isso também vai induzir ao erro, principalmente no que diz respeito à ergonomia cognitiva, tá? Deslize. Se não tiver o bloqueio do deslize, é uma das causas de erro humano, né, no trabalho. E a aptidão, a falta da aptidão física ou mental, ou as duas, tá? Isso pode incorrer aí nos erros, além da capacidade, no caso, a falta da capacitação adequada. Então, gente, só para a gente não se perder no conteúdo, nós vimos o que é ergonomia, nós vimos o que é a cognição, e agora nós estamos fazendo a relação entre ergonomia e cognição, ergonomia cognitiva, que ela está voltada a proporcionar o acerto, certo? Considerando aí todos os fatores cognitivos que a gente viu, memória, percepção e os demais. E aí a gente vai fazer agora uma identificação que é bem legal. Deixa eu voltar aqui. Ok, Leana, você falou aí das causas do erro humano, mas aí aconteceu um erro e eu quero saber, por que esse erro aconteceu? Foi falta de capacidade? É porque faltou informação, a informação estava incorreta? Qual foi dessas causas aí? Qual foi a causa do meu erro? Então tem uma forma da gente investigar e chegar a essa resposta que eu vou ensinar a vocês, que é esse fluxograma para identificar a falha. Eu trouxe ele bem pequenininho aí, gente, na tela, mas eu vou trazer ele ponto a ponto. São 6 pontos, é bem rápido também. São 6 pontos aí, eu vou trazer para vocês ponto a ponto, cada um num slide. Nesses slides vai ter o quê? A situação, em vermelho ali, a falha, e uma pergunta de checagem. O que é essa pergunta de checagem? Essa resposta para essa pergunta de checagem sempre tem que ser sim, para poder a gente confirmar que realmente essa é a causa da falha, tá ok? Então vamos aí do 1 até o 6, me acompanhem aí, e vamos investigar aí, saber como é que a gente investiga a falha, o erro no trabalho humano. Então eu tenho ali um ato inadequado de um trabalhador, tá? A primeira pergunta que eu devo fazer, vamos aí onde tem o número 1. Há regras para essa função? Está escrito em algum lugar que tem que ser feito daquele jeito, aquela tarefa? Os trabalhadores conhecem essa informação? Eles têm essa informação de que tem que ser feito daquele jeito? Tá errado aí, tá? São previstas revisões periódicas, tá? Ou são revistas periodicamente. Essas informações são revistas periodicamente, porque com o tempo muita coisa muda no ambiente de trabalho, né? Então tem que ter ali uma revisão semestral, anual, tem que ser feita uma revisão nessas instruções de trabalho. Elas correspondem à realidade, gente? Ou será que está escrito lá no papel de um jeito, mas na prática, lá, o trabalhador que executa não faz nada daquele jeito? A pessoa que escreveu nunca foi lá no posto de trabalho para avaliar como é que aquilo realmente é feito, qual é a real necessidade do trabalhador. Elas foram passadas de forma completa e correta, essas informações. O trabalhador foi treinado, orientado, e ele entendeu o treinamento, a orientação, ficou entendido, pronto. Se a resposta for sim, se tiver tudo isso que eu estou falando, a gente continua a investigação, porque está tudo certo até agora. Mas se alguma dessas respostas for não, já descobrimos o erro. O erro foi erro humano por falha de informação. Vou voltar rapidinho no slide, só para lembrar vocês.
Erros humanos, olha lá, informação, motivação incorreta, condição ergonômica, deslize, aptidão física e mental e capacidade. Vou voltar no fluxograma. Então, aqui foi um tipo de erro, ó, falha de informação. Qual é a pergunta de checagem? Para eu realmente saber se esse foi mesmo o erro, se essa foi a causa. Alguém sabia algo que esse executante, que a pessoa que realizou a tarefa não sabia? Ah, alguém sabia, coisa que ele não sabia. Então, realmente, foi erro de informação. Porque alguém sabia, mas a pessoa que realizou a tarefa não sabia. Então, a gente chegou ao erro e identificou a causa. Mas se as respostas forem sim, tem regra, todo mundo foi treinado, eles entenderam, então vamos para o ponto 2, tentar descobrir pelo ponto 2 do fluxograma. Vamos lá? O item 2, a pergunta 2, né? A pessoa tem habilidade necessária para a função que ela exercia? Para fazer aquela tarefa, ela tinha aquela habilidade? Se a resposta for não, achamos o erro. Erro humano por falta de capacidade. Aquela pessoa não foi capacitada, não foi treinada, não tem aquela habilidade. E a pergunta de checagem para saber se realmente é essa causa é a seguinte: alguém melhor preparado teria feito a atividade, a tarefa, da forma adequada? Ah, teria. Outra pessoa com uma preparação melhor teria feito certo. Então, realmente, o erro foi falta de capacidade. Não, outra pessoa não teria feito errado. Não teria feito certo. A pessoa que exercia a função tinha habilidade para fazer. Então, vamos para o ponto 3, tentar descobrir a causa da falha. Ponto 3. A pergunta é a seguinte: houve algum fator que tenha contribuído para tirar ou reduzir o grau de aptidão física ou mental para o trabalho, para ela realizar aquela tarefa? Tipo estresse, tensão, doença, fadiga, ruído, calor, vibração, alcoolismo. Teve algum fator que reduziu ou que tirou a aptidão do trabalhador para fazer aquela tarefa? Sim, teve. Então, achamos o erro. O erro humano por falta de aptidão física-mental. E como é que eu pergunto para saber se é isso mesmo? A pergunta é: havia suspeita prévia da não condição adequada do trabalhador ou do ambiente? Ah, havia. Havia alguma coisa ali no ambiente que a gente já sabia que poderia causar isso, ou no trabalhador que sabia que poderia causar isso. Então, ok, a falha foi essa. Não, não tinha. Então, vamos seguir para baixo. Item 4 do fluxograma. A pessoa tentou ganhar tempo? Ela se baseou nos exemplos dos superiores? Ela tentou fazer o certo, mas usou o caminho errado, né? Queria chegar naquele fim, mas usou um meio errado? Ela adotou práticas em desacordo, tanto com os conhecimentos que ela adquiriu quando estudou aquele assunto, quando na sua formação técnica, no seu curso superior, ela fez em desacordo com isso, ou em desacordo com as regras da empresa? Ela foi negligente ou imprudente? Sim. Se alguma dessas respostas for sim, respostas a alguma dessas perguntas, achamos o erro. Erro humano por motivação incorreta. Checagem. Quando observado, quando o trabalhador está sendo observado, quando a pessoa está sendo observada, né, fiscalizada, ela faz certinho? Ah, ela faz. Mas aí ela fez errado porque não tinha ninguém olhando. Então, realmente, o erro está na motivação incorreta. Mas não, a pessoa não tentou ganhar tempo, a pessoa não foi negligente, não foi imprudente, não. Então, vamos seguir com nossa investigação. Vamos para o ponto 5. Estamos quase finalizando. A pergunta é: a situação de trabalho contém situações de dificuldades práticas para a maioria das pessoas? Ou seja, a maioria dos trabalhadores que tenta fazer essa tarefa reclama: rapaz, isso não é prático, isso é complicado, é um negócio que está emperrado, ninguém consegue fazer direito. Existe essa reclamação geral com relação a essa tarefa? Existe, não foi só esse colaborador. Existe isso mesmo. Então, achamos o erro. Erro humano por condição ergonômica desfavorável. A pergunta de checagem é: se houver melhoria na condição do trabalho, a chance do ato inadequado é reduzida? Sim. Se a gente melhorar a condição do trabalho, o ambiente, o sistema, a interface homem-máquina, se a gente melhorar, aumentar a tela desse computador, aumentar o tamanho dessa fonte, porque o trabalhador tem mais de 45 anos, se a gente melhorar os aspectos físicos também relacionados ao conforto, melhora, ele
Deixa de errar? Deixa de cometer o ato inadequado? Deixa. Então, achamos o erro. Não foi isso. Não tinha essas dificuldades de situações ergonômicas desfavoráveis, né? Então, a gente finaliza com a última pergunta da investigação. O trabalhador que cometeu a falha conhece bem a tarefa? Conhece bem os riscos? Conhece. Toma cuidado para evitar os riscos? Toma. Esqueceu de cumprir algum passo em tarefa de rotina? Acho que sim, esqueceu. Então, as respostas sendo sim, que a gente chega à conclusão? Erro humano por deslize. Por isso é importante ter aquele item lá do diamante de 6 faces. Bloqueio de deslizes, né? É quando o trabalhador já é experiente, já trabalha com isso há muito tempo, já faz ali de cós salteado, já faz, como a gente diz, né? No modo automático. Então, ele precisa de um bloqueio de deslizes, porque senão ele vai ali na fé, né, na confiança e às vezes comete o deslize, tá? A pergunta de checagem é essa mesmo. Trata-se de uma tarefa de forma automática, não existe nem necessidade de pensar para fazer, né? A pessoa já vai fazendo, tá? Gente, vocês conseguiram entender? A ergonomia cognitiva proporciona um ambiente de trabalho para induzir ao acerto, ok? Pronto. Mas e aí, quando tem o erro, como é que a gente investiga? Quais são as causas de erro? A gente viu lá no hexágono das causas de erro. Para a gente saber qual foi o erro, qual foi o motivo, a causa da falha, a gente usa esse fluxograma com essas 6 etapas, né, para ir investigando qual foi o tipo de erro, com base lá no hexágono. Certo? Isso é ergonomia cognitiva, tá? Ela avalia os fatores cognitivos, ela está ali avaliando a memória, avaliando a interface homem-máquina, avaliando a percepção visual, percepção a nível de espaço, enfim. Todos os fatores, o tédio, a monotonia, aquelas atividades repetitivas que causam tédio e monotonia. Vamos aqui, então, falar agora de forma, digamos assim, positiva. Nós já identificamos, né, como é que a gente identifica esses erros, nós vimos agora no fluxograma. E eu vou trazer para vocês, vamos dizer assim, soluções da ergonomia cognitiva. Tá? Você tem seu consultório, você atende pessoas, você precisa de uma atenção constante, e quando a gente fala de processos cognitivos relacionados a trabalhos na área de saúde, tem que ter muita atenção mesmo. Né? A atenção é grande, a atenção é grande, a carga de trabalho mental é muito grande, né? Tanto pessoas ali da área da enfermagem, medicina, pessoas ali da área da odontologia, psicólogos, psicoterapeutas, enfim, todas as pessoas que lidam com pessoas, que lidam com a saúde das outras pessoas, é uma atividade que requer muita atenção e que envolve processos cognitivos muito importantes, tá certo? Então, eu trouxe para vocês agora esses componentes da ergonomia cognitiva, que resumem aí de que forma a ergonomia vem adaptar o trabalho ao trabalhador do ponto de vista ergonômico, tá certo? Primeiro, eu botei enumerados para poder a gente acompanhar juntos aí. Percepção visual. Quando a gente fala de percepção visual, o que a gente está falando? Lembram de percepção? Que eu expliquei o que era percepção? Você recebe os dados, né, que você vai transformar em informação, você processa aquilo ali e você vai dar um significado. Para poder você receber esse dado, para ter uma percepção visual, tem que ter um ambiente de trabalho que favoreça isso. Por exemplo, letras grandes. Se eu tenho um trabalhador que tem mais de 45 anos, né, que é o ideal que mais de 45 anos tenha um monitor um pouco maior, a fonte, para ele fazer as leituras dele seja um pouco maior, a luminosidade, o contraste da tela, tudo isso, todas essas condições do trabalho, do posto de trabalho, das ferramentas de trabalho dele, do trabalhador, devem proporcionar o acerto humano, devem proporcionar uma boa percepção visual. Por exemplo, uma pessoa que trabalha dirigindo, quando alguém está ali naquele carro que o trabalhador precisa dirigir, um sensor de ré, um sensor de proximidade, né? Para ele ter uma câmera de ré, por exemplo, para ele conseguir visualizar e evitar o acidente. Isso induz ao acerto? Induz ao acerto. Então, isso melhora a percepção visual dele, usando aquela ferramenta de trabalho dele, que é o carro, que é o veículo, tá? Então,
Percepção visual é o primeiro componente da ergonomia cognitiva para ajudar o colaborador a acertar. Estado de alerta. Já ouviram falar em gestão da vigilância? Existe aí a chamada gestão da vigília. Gestão da vigília. Você tem um estado de alerta que é um estado de tensão. Atividades que são de alto risco, deixam a pessoa, o trabalhador tenso. É um nível de tensão importante, ele tem que ficar tenso mesmo. É importante que ele fique em estado de alerta. Mas se for uma sobrecarga de tensão, isso já é um problema e vai causar uma doença, vai acabar com a saúde do seu colaborador, né? Ou com a sua saúde, caso você desempenhe a tarefa. Então, todas as atividades que envolvem precisão, risco e estados constantes de alerta, a gente precisa avaliar esses riscos ergonômicos cognitivos, né? O nível de tensão não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Tá? Tem que ser um nível apenas para que ele consiga realizar a tarefa, mas nada que dê uma sobrecarga, tá bom? E a gestão da vigília que eu falei para vocês diz respeito a quem trabalha à noite. Por exemplo, caminhoneiros que fazem transporte de madeira, de cargas pesadas, um turno da noite. É necessário que a empresa responsável, né, por aquele trabalho, por aqueles trabalhadores, desenvolva ali uma gestão da vigília, proporcionando para ele ferramentas, técnicas, para que ele se mantenha num estado de vigília que seja saudável, que não aumente ali a carga de trabalho mental dele, não sobrecarregue, tá? Aí vem a carga mental, ponto 3, tá, gente? Eu vou falar de 10 componentes, falei de 2, vou por o terceiro aí. Carga mental e condições ambientais para a percepção. É necessário que o trabalhador tenha uma boa percepção, mas para isso, ele precisa ter uma carga mental de trabalho adequada. Então, por exemplo, um trabalhador que usa uma máquina, uma ferramenta, uma máquina, um equipamento, que tem lá um painel que ele dá informações importantes, que aqueles dados ali, aquelas variáveis não podem, né, variar de tanto a tanto, porque isso pode dar um problema. Então, ele tem que ficar alerta, em estado ali, né, contínuo de alerta, para avaliar o funcionamento daquela máquina, né, de acordo com aquelas informações que o painel dá para ele. Ok. Digamos que ele está ali, mas ele também é responsável por alguma outra tarefa nesse mesmo local, e de repente dá uma pane em alguma outra máquina, ou dá uma pane em algum outro equipamento, ou em alguma outra área, e aí ele tem que tirar a atenção dele do painel para dar atenção a uma outra situação. Então, a carga de trabalho dele aumenta muito. E aí ele perde a atenção. Então, para que ele tenha uma boa percepção, qualquer trabalhador que precise ter atenção, ele precisa ter uma boa percepção a partir de uma boa carga, uma carga saudável de trabalho mental. Se você dá uma sobrecarga de trabalho mental, isso vai induzir ao erro e também vai prejudicar a saúde desse trabalhador. Ok? Quarto componente da ergonomia cognitiva. Acessórios para a memória. E aqui eu abro também um parêntese para dar uma dica para... Tudo que eu falo para vocês aqui de ergonomia cognitiva, eu entendo que é para a vida pessoal, né? A gente leva para o ambiente de trabalho, mas a gente também desenvolve tarefas o tempo inteiro durante o nosso dia, fora do ambiente de trabalho. Trabalho remunerado, né? Trabalho de carteira assinada, ou meu negócio, ou meu atendimento. A gente realiza tarefas durante todo o dia, né? Então, é muito importante a gente saber se prevenir das sobrecargas visando a nossa saúde, tá bom? Então, acessórios para a memória, o parêntese que eu queria abrir é leitura. Os especialistas dizem que não existe um exercício melhor para a memória do que a leitura, sem contraindicação, né? Sem idade, eu estou muito velho para ler, não existe isso. Então, quanto mais você ler, quanto mais você desenvolver o hábito de leitura, melhor será a sua memória, melhor será a sua capacidade de acessar informações que estão armazenadas em sua memória, melhor será também a capacidade de armazenar essas informações, né? E tantos outros processos cognitivos são melhorados, são aperfeiçoados quando o trabalhador, a pessoa, tem o hábito da leitura. Então, desenvolvam, caso vocês não tenham desenvolvido ainda esse hábito, desenvolvam, porque isso vai ajudar muito a saúde de vocês, a saúde mental de vocês, tá? Então, acessórios para memória. Se você, por exemplo, eu vou até adiantar uma fala que eu ia dizer depois, em outro item, mas eu vou adiantar aqui.
Tem coisas que o homem, o ser humano, faz muito bem. Tem coisas que a máquina faz melhor que o ser humano. Naquilo que o ser humano faz bem, dá essa atividade para o ser humano. Essa tarefa tem que ser dele. Ele pensa, ele sente, ele tem uma capacidade de tomada de decisões que a máquina não tem. Então, ele tem uma série de atividades, tarefas que o ser humano desempenha muito bem. Mas aquelas, por exemplo, se você deixar a critério dele alguma coisa que tem a ver com a memória, é muito provável que isso vai induzir ao erro. Mas se você pode transferir essa responsabilidade, né, de lembrar, que diz respeito à memória, para a máquina, é melhor para a máquina, que a máquina armazena e ela vai te dar esse retorno quando você precisar. Então, acessórios para a memória é tudo aquilo que a gente pode incluir no ambiente de trabalho e no posto de trabalho para ajudar o colaborador a se lembrar, a acessar informações, que é o papel da nossa memória, tá? Se a gente pode colocar acessórios, a gente coloca para diminuir a carga mental da gente, do trabalhador, ok? Item 5, aplicativos intuitivos. Aplicativos, gente, que você abre, ele conversa com você de uma forma fácil, prática, já tem site, aplicativo, sistema, nossa, que a gente abre, e para achar a informação que a gente precisa é um ano, até descobrir onde é que está aquele menu, onde é que está. Às vezes tem uma coisa que é para ser positiva, chamar nossa atenção, ela está lá em vermelho, pequenininho, no cantinho, a gente já não dá muito valor. Então, os aplicativos, sites, ferramentas, sistemas precisam ser intuitivos, levar o colaborador ao acerto. Isso é ergonomia cognitiva. É tudo isso que a gente usa para levar o colaborador, trabalhador, quem desempenha a tarefa, a acertar, ok? Deixa eu dar uma corrida aqui, que eu acho que eu estou atrasada. Estou andando devagar. Deixa eu tirar aqui que ele bloqueou meu mouse aqui. Pronto. Interface. Interface, gente, é aquela situação mesmo que eu já disse para vocês. Homem e máquina, geralmente diz respeito a sistemas, né? Quando você tem que trabalhar na frente do computador, na frente de um celular, usar um aplicativo, usar um sistema. Então, é importante que a interface seja boa para o trabalhador. É o que eu disse a vocês, tem coisas que o homem faz bem, tem coisas que a máquina faz melhor. Então, o que é que a gente faz bem, tarefa nossa. O que a máquina faz melhor, a gente manda para a máquina para tirar essa sobrecarga da gente, né, do trabalhador. Interface, alertas. Alertas, a gente já sabe, eu dei até aquele exemplo aqui de quando a gente tenta fazer alguma coisa e vem ali, pam, aquele sonzinho, aquela janelinha chata que a gente detesta, que a gente quer fazer uma coisa, mas aquilo ali aparece dando um alerta, né? Ou situações do tipo, você vai inserir uma coisa no sistema, você vai fazer alguma coisa ali na sua ferramenta, e quando você vai finalizar, ele te pergunta, tem certeza? Né? É desenvolvido ali para fazer você pensar, dar uma acordada antes de finalizar a sua tarefa, tá? São os alertas. Alertas demais aumentam a carga de trabalho mental. Nada demais é saudável, né? Muito alerta faz mal, pouco alerta também é ruim. Alertas na quantidade adequada, da forma adequada, né? Usando ali o sinal adequado, que também não aumente a carga de trabalho mental. TACH, tecnologias de aumento da confiabilidade. São todas as tecnologias, códigos de barra, né, os pokaiokis da vida, né, aquele negócio que você tenta fazer do jeito errado, mas não vai. Ele só encaixa do jeito certo. Então, não é nem uma ferramenta em si, mas é um raciocínio, né, do pokayoke, que você faz alguma coisa para só conseguir finalizar do jeito certo. O trabalhador não consegue fazer do jeito errado. Essas são as tecnologias de aumento da confiabilidade humana, do trabalho humano. 9, estou quase acabando, hein? Prevenção do deslize e formas involuntárias de erro. Prevenção do deslize. Vocês lembram do deslize que eu comentei com vocês? Tem aquela prevenção, não sei se vocês já ouviram falar, dos pais, né? Tem pai que deixa o filho à vontade, tem pai que é durão. E aí eles chamam de pai plaquinha e pai radar. Aquele pai plaquinha que fala, olha, não faça, viu? Não faça, não pode, igual a plaquinha que fica lá, você só pode passar 80 por hora, você só pode passar 60 por hora. Tá lá o aviso.
Tá lá a informação, tá lá o bloqueio, mas se eu quiser passar, eu passo. E arco com a minha multa, né? Tem o pai radar, que também você passa, mas você é punido. E tem, digamos assim, o pedágio, né? Você tem que parar. Você tem que parar porque alguma coisa para na sua frente e fala, se você não fizer isso, a cancelinha lá não abre para você. Então, quando a gente fala de prevenção do deslize, das formas involuntárias de erro, é exatamente, o trabalhador está fazendo, achando que está acertando, já está no modo automático, já tem muita experiência na área, e se passou, mas o sistema bloqueou ele. Mas a ferramenta que você usa não deixou ele fazer errado. Tá? Então, esses são as tecnologias, as ferramentas, sistemas, tudo que a gente usa para evitar o deslize involuntário, a falha involuntária. E, por fim, 10, sistemas de inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando das tecnologias, né? E quando a gente fala de tecnologias, tem que ter muito cuidado com a carga de trabalho mental. Contanto que a tecnologia, que o sistema, a ferramenta, né? O sistema de inteligência artificial tenha um bom banco de dados, tenha uma boa interface, uma boa disposição dos conteúdos, né? Seja fácil, prático para o trabalhador. Ok. A gente tem casos, por exemplo, muito comuns em prefeituras, de quando novos sistemas são instalados, né? Sistemas ou de órgãos públicos, que você muda tudo, vai tirar tudo do papel, daquelas coisas de papel que está tudo armazenado, e vai mudar tudo para um sistema novo. A carga de trabalho mental desses colaboradores que vão aprender, né, desenvolver um processo cognitivo ali de conhecimento, fica muito grande. E muitos adoecem nesse processo de instalação, ficam super estressados, sofrem, né, com vários, ficam expostos a vários riscos ergonômicos, cognitivos, e sofrem mesmo até se adaptarem àquele novo sistema. Então, o sistema tem que ser bom, ele tem que ter uma boa interface, ele tem que ter um bom banco de dados, conversar, né, a interface homem-máquina tem que ser boa, para isso não aumentar a carga de trabalho do trabalhador e não adoecer esse trabalhador. Tá, gente? Então, tá aí os 10 componentes da ergonomia cognitiva, espero que vocês tenham entendido. E aí, algumas referências que eu me baseei para a gente fazer essa palestra, né, a NR17, que é a mãe das normas aí da ergonomia, apesar de ter muitas outras normas para avaliar vários riscos ergonômicos, tem muitas ferramentas ergonômicas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma análise ergonômica do trabalho, numa empresa, num setor, em algum lugar, né, num posto de trabalho, cada risco ergonômico requer um tipo de ferramenta diferente, a gente não pode pegar uma ferramenta e sair analisando tudo, não dá certo. Então, a gente tem ferramentas ergonômicas, tem a NR17, que é a nossa norma mãe aí, né? Se vocês quiserem estudar mais sobre isso, estudem a ferramenta. A Ergonomia 4.0, que é o livro do Dr. Hudson, Débora Dengo, que é uma grande ergonomista dos nossos tempos modernos, e também o Omar Alexandre Ferreira, que também é um grande ergonomista, tá? Espero que vocês tenham gostado. E fica aí o conhecimento para vocês amadurecerem aí e pensarem sobre isso, tá? Ok, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu remover aqui. É isso aí. Tá vendo a gente já? Já. Certo. Tem uma pergunta aqui que a gente vai responder breve por conta do tempo que passou um pouquinho. Desculpa. Vamos lá para essa pergunta da Maria aqui. Deixa eu lançar aqui. Como o modelo cognitivo pode ajudar no comportamento de mudança dentro de uma organização? A pergunta que ela fez. Como o modelo cognitivo pode ajudar na mudança de comportamento? Eu acho que é o que eu comentei no começo. Na verdade, eu experimento isso ainda, né? E eu acho que vale muito a pena promover o autoconhecimento para os seus trabalhadores, né? Não adianta a gente falar para um trabalhador, para uma empresa, chegar lá e dizer que aquilo está certo, aquilo está errado. Ele precisa se autoconhecer, conhecer as emoções, como ele lida com os sentimentos, conhecer o perfil comportamental dele, que isso é incrível, né? A gente fala, entendi agora porque que eu faço desse jeito. E a empresa também tem que reconhecer isso nos colaboradores e ajudá-los também, colocar numa função adequada,
num ambiente que né, isso proporcione uma carga boa de trabalho mental para ele, que ele consiga se desenvolver rapidamente, assim, eu prometo que é bem rapidinho, uma historinha do camelinho, que o camelinho vira, no zoológico, vira para a mamãe camelo e fala assim, mãe, por que a gente tem olhos com os cílios tão grandes? Ela fala, é por causa da terra do deserto, quando tem as tempestades de areia, os cílios protegem os olhos. Por que a gente tem esse dedão dividido no meio grandão? Ela fala, meu filho, é para poder a gente andar no deserto, né? Conseguir andar nas areias quentes. E por que a gente vai perguntando características e ela sempre fala, por causa do deserto. E ele pergunta, então por que a gente está no zoológico? Então é isso que a empresa tem que fazer, proporcionar um ambiente de acordo com o perfil comportamental e promover o autoconhecimento para o colaborador também saber, né? Como ele age com relação aos estímulos externos. Exato, bom exemplo. É isso aí. Deixa eu olhar aqui. Ok. Então, é isso, pessoal. Nós queremos agradecer a todo mundo que continuou com a gente aqui até agora, certo? Nós vamos dar início agora a uma outra palestra. O palestrante já está aqui conosco, a postos. E muito obrigado, tá, Helena? Desejo sucesso a você. Disponha. Obrigada a vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.